Que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja dentro do coração de cada um de nós. Vamos orar? Senhor, nesse momento estamos diante de Ti mais uma vez e queremos Te prestar um culto verdadeiro. Queremos homenageá-lo e Te pedimos, fala conosco, Senhor, através da Escritura, que o Espírito Santo explique ao nosso coração a verdadeira vontade do Senhor. Isso é iluminação, iluminação da palavra, iluminação daquilo que já foi revelado. Amém. Vamos ler primeira Epístola de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 1, versos 6 e 7. Primeira Epístola de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 1, versos 6 e 7. Diz assim a palavra de Deus: E vos tornastes nossos imitadores e do Senhor, recebendo a palavra com a alegria que vem do Espírito Santo, mesmo em meio a muita tribulação. Dessa forma, tende-vos tornado modelo para todos os crentes na Macedônia e na Acaia. O que Paulo está dizendo para os cristãos da igreja de Tessalônica é o seguinte: vocês se tornaram pessoas exemplares. Vocês agora são servos de Deus exemplares. E dentro disso que Paulo está abordando com os cristãos da igreja de Tessalônica, eu quero retirar algumas lições. A primeira lição: é maravilhoso quando os ouvintes tornam-se seguidores. Que coisa gratificante é quando nós expomos a palavra, quando pregamos o Evangelho, quando falamos do Senhor Jesus e aqueles que estavam ouvindo a palavra agora começam a praticá-la. De ouvintes se tornam praticantes. Aqueles que ouviram que Cristo é o Filho de Deus, agora creem que Cristo é o Filho de Deus. Aqueles que ouviram sobre a importância da obediência, agora obedecem a palavra de Deus. Um dia eu já estive entre aqueles que apenas ouviam. Hoje eu estou entre aqueles que praticam, e graças a Deus por isso. E essa mensagem que eu estou pregando é exatamente com esse objetivo, para você não ser apenas um ouvinte da palavra do Senhor, mas um praticante, que a palavra de Deus entre no seu coração e transforme a sua vida, e que essa transformação aconteça de dentro para fora e que do lado de fora as pessoas observem que o Senhor verdadeiramente o transformou. Essas pessoas aqui da igreja de Tessalônica ouviram a palavra, receberam-na, creram nela e sofreram por causa disso. Olha o que Paulo diz no final do versículo 6. Mesmo em meio a muita tribulação. Eles ouviram a exposição da palavra, receberam a palavra no seu coração. Agora eles acreditaram nessa palavra e então, por causa dela, eles começaram a ser perseguidos pelos seus compatriotas.
da mesma forma como aconteceu com o Senhor Jesus. Então, se for para nós sofrermos, que seja por amor à pregação da palavra de Deus, que seja por amor ao Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. A segunda lição que eu quero retirar do texto é que a palavra de Deus concede fé e traz alegria. Observem o que Paulo está dizendo no versículo 6 e no versículo 7. E vos tornastes nossos imitadores e do Senhor, recebendo a palavra com a alegria que vem do Espírito Santo, mesmo em meio a muita tribulação. Dessa forma, tende-vos tornado modelo para todos os crentes na Macedônia e na Acaia. À medida que a pregação do Evangelho vai sendo feita, a fé vai sendo produzida no coração daqueles que estão ouvindo. E à medida que eles vão ouvindo e essa fé vai crescendo, então eles adquirem uma confiança absoluta em Deus e no Filho de Deus. E por causa dessa fé, eles abraçam o Evangelho do Senhor. E foi exatamente isso que os cristãos da igreja de Tessalônica fizeram. Eles abraçaram a palavra de Deus, porque agora eles confiavam de forma absoluta em Deus e no seu Filho. E por causa disso, como resultado, eles eram alegres, eles eram felizes. A felicidade do cristão, ela está baseada na palavra de Deus. Em outras palavras, o cristão é feliz porque confia no Deus Todo-Poderoso e no Filho de Deus, que é o Senhor Jesus. A terceira lição que eu quero retirar desse texto é que esses novos cristãos creram, seguiram Paulo, associaram-se em uma igreja local e tornaram-se modelo para todos à sua volta. É o que Paulo está dizendo no verso de número 7. Dessa forma, tende-vos tornado modelo para todos os crentes na Macedônia e na Acaia. Agora, eles tinham Paulo como o seu principal mentor. Eles o seguiam e o imitavam, porque Paulo era um seguidor e um imitador de Jesus. E agora eles tornaram-se membros de uma igreja local, onde eles cultuavam a Deus, onde eles se reuniam como comunidade messiânica, uma comunidade cristã, uma comunidade daqueles que haviam sido regenerados. Eles edificavam uns aos outros, oravam, cantavam canções espirituais que exaltavam a Deus e sempre participavam das reuniões sagradas. E isso é importante nos dias de hoje, porque nós não vemos na Escritura os desigrejados. Na Bíblia, nós vemos somente aqueles que congregavam, aqueles que cultuavam, aqueles que sempre estavam firmados na palavra e, como um ato de fé, eles estavam em uma igreja local adorando a Deus, ouvindo a palavra de Deus e edificando uns aos outros. Então, essas são algumas lições que eu quero retirar desse texto, onde Paulo mostra que os cristãos da igreja de Tessalônica se tornaram pessoas exemplares, servos de Deus exemplares. Que nós, da igreja atual, sejamos esses servos de Deus exemplares, pessoas que os outros olharão e enxergarão
a Bíblia na vida de cada um de nós. Deus vos abençoe, meus irmãos, em nome de Jesus.